Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Rafa. E eu sou o Zola. E hoje nós estamos em uma das 7 maravilhas da natureza de novo. E nesse vídeo, além de mostrar, né, as cataratas do Iguaçu, nós vamos passar um roteiro de 5 dias para vocês, de tudo que vocês podem fazer nesse paraíso que é Foz do Iguaçu. Tudo que você precisa saber, então é só continuar nesse vídeo. Então bora! Algumas informações básicas de valores para vocês. Dessa vez a gente pagou R$ 78 no ingresso e também pagamos R$ 180 no transfer para 5 pessoas, tanto a ida quanto a volta. Uber provavelmente sairia um pouco mais barato, mas a gente ficou pensando no horário de pico da volta, então provavelmente estaria um valor assim maior, provavelmente demoraria mais para chegar, então a gente falou, vamos de transfer privativo também, isso é muito bom, porque a gente que vai escolher a hora que nós vamos embora, então esse é um ponto muito positivo. Aqui também tem o Macuco Safari, que é um passeio de barco que você faz lá no meio das cataratas, mas esse é um valor à parte, custa R$ 362. A minha sogra fez, a mãe do Zola, e ela adorou em junho desse ano, então fica a dica, se vocês gostam desse tipo de passeio, com certeza vale a pena. Começando pelo dia 1, e nesse dia 1 você precisa já estar pronto de manhã. Então se seu voo chegar no período da tarde, considere como seu dia 2, ou se você chegar aqui de carro à tarde. Então, começando o seu dia, toma o seu café da manhã no hotel, que a gente tem indicação, então fica até o final do vídeo para ver quais hotéis a gente vai indicar aqui em Foz. E aí você vai começar o seu passeio no Parque das Aves, que é um dos lugares mais incríveis que a gente já visitou na nossa vida. Vocês têm que conhecer, e ao longo desse vídeo a gente vai deixar imagens de todos os passeios que a gente fez, porque Foz tem uma infinidade de lugares sensacionais para vocês conhecerem, e o Parque das Aves com certeza é uma parada obrigatória. Depois vocês podem almoçar, então tanto no Parque das Aves quanto na segunda parada, que é nada mais nada menos do que as cataratas do lado do Brasil, porque eles ficam em frente. Então você pode almoçar tanto lá quanto aqui, porque aqui tem opções de gastronomia. Um restaurante muito bom, que é onde nós almoçamos, que chama Porto Canoas. Ele é mais carinho, só que é um buffet à vontade, com muita comida. E lógico, conhecer as cataratas do lado do Brasil, que fica aberto até 4 mais ou menos da tarde. Então esse dia inteiro é separado para o Parque das Aves e para as cataratas lá do Brasil. Depois da nossa pausa para hidratação e um sorvetinho de R$13. Só que ó, vale a pena com esse solzão aqui, tá? Então valeu super. Vamos lá para os comentários. A Rafa tava falando sobre o dia 1, o roteiro e tal. Olha galera, tranquilo. Primeiro você começa seu dia ali no Parque das Aves. No máximo, chutando bem alto ali, você vai gastar 3 horas. Então dá super para você fazer na parte da manhã. E depois você já vem pra cá. Olha, uma dica super legal que nós fizemos assim quando saímos do Parque das Aves e viemos pra cá, pras cataratas, que é logo em frente, foi seguir até o final com o ônibus e almoçar logo de cara. Porque, cara, essa dica é de ouro, porque você pega totalmente o contrafluxo. O passeio, o horário, principalmente se você vem com guia e tal, já tá estipulado a hora do almoço. E todo mundo começa a trilha, termina a trilha na boca, onde todo mundo faz o almoço, né? Então se você vai até o final com o ônibus, que tem já, né, depois que você passa lá da entrada, tudo pega o ônibus pra ir até a trilha e o terminal lá, você já fica lá, almoça, já pega o ônibus de volta e começa a sua trilha. Tudo de graça esse ônibus, né? Tudo de graça esse ônibus, já tá incluso no preço do ingresso, tá? De novo, o Macuco Safari não, é um preço individual, mas esse trajeto ida e volta já tá incluso. Então, cara, essa dica é muito boa. E também todo esse passeio, essa trilha de 1,5 km aproximadamente,
dá tranquilamente para fazer ali depois do almoço, tá? Então fique despreocupado com esse roteiro parte 1, super dá tempo e é super gostoso para você aproveitar seu dia. E essa dica que o Zola falou, a gente não seguiu dessa vez, quisemos fazer o teste, né? E a gente tá pegando entupido, tá muito cheio. Claro que é altíssima temporada, mas da outra vez, como nós viemos mais no período da tarde, tava muito mais vazio, que o pessoal tava tudo lá no restaurante, nas filas de espera, e a gente vindo pra cá. Então, de verdade, vale muito a pena. E aí você faz o passeio depois de comer bem, porque, nossa senhora, a gente comeu muito bem, aproveitando essa vista maravilhosa. Olha só, cara, também dá pra tomar café da manhã no Parque das Aves. Dá mesmo. Né? Se o seu hotel não tem café da manhã, já é uma opção, porque lá tem os restaurantezinhos, né? Aquele lugar é um paraíso, gente. Vocês têm que conhecer. E começando o seu dia 2 do roteiro por Foz do Iguaçu, chegou a hora de conhecer 2 países diferentes em um dia. E a gente achou isso super legal, porque basicamente em um dia, 3 países. O Brasil, que nós estivemos hospedados e muito provavelmente você também estará. De manhã, compras no Paraguai, inclusive nós temos um vídeo no canal sobre isso e já adianto que vale a pena para muitas coisas. Tenham atenção com o limite que você pode gastar lá para não ser taxado, tem esses impostos, então muita atenção. Só que a gente adorou, tem muitas coisas que nós compramos. E à noite, o tour por Puerto Iguaçu. Então a gente sai no final do dia, passa por uma feirinha, passa pelo Duty Free e finaliza num restaurante. Nós fomos no El Quincho del Tio Querido e foi super legal, a gente adorou a experiência. Tem música clássica, né, argentina, tem tango, então eles dançaram tango ao vivo lá, apresentando essa dança super clássica, e a comida tava muito gostosa, carne, né, amor? Deliciosa, então valeu super a pena esse dia inteiro para conhecer 2 países diferentes. Chegou a hora do City Tour. No dia 3 você vai conhecer Foz do Iguaçu além das cataratas em um passeio por alguns pontos turísticos da cidade, com a Mesquita de Foz do Iguaçu e a loja Capadóquia, que vende artigos de cultura árabe e fica logo na frente. Em ambos você vai aprender mais sobre essa cultura tão presente na cidade. Logo depois você poderá conhecer a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, que está em obras há mais de 10 anos. E também visitamos o Templo Budista, que é um passeio super bacana para você conhecer mais sobre o budismo e apreciar as mais de 120 obras. Detalhe, o Buda que fica logo na entrada tem um colar com 108 bolinhas, e são 108 estátuas que representam iluminação, gratidão, que você é bem-vindo no espaço e também simboliza uma energia positiva. Passamos também pelo que consideram uma das ruas mais bonitas do Brasil e fizemos uma pausa para almoço no restaurante Barracão. Então fica aqui até o final desse vídeo para ver as nossas dicas de onde comer em Foz do Iguaçu. Por fim, passamos no primeiro aeroporto da cidade e depois no antigo Hotel Cassino, o primeiro hotel 5 estrelas de Foz. Todas as entradas são gratuitas e se você não tiver de carro, vale super a pena fazer o City Tour, porque economiza tempo e dinheiro com o transporte. À noite você vai conhecer uma das atrações mais animadas de Foz, o Marco das Três Fronteiras lá do Brasil. Mais uma parada obrigatória na cidade. Super indicamos que você faça o passeio no final do dia para apreciar o pôr do sol e os shows que representam os 3 países, Brasil, Argentina e Paraguai. Os ingressos custam R$ 48,00 e eles não abrem na segunda-feira. E começando o seu dia 4 aqui em Foz do Iguaçu, iremos para mais uma das maravilhas do mundo. Só que nesse caso, do mundo moderno. Eu tô falando da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do mundo em termos de energia limpa e renovável. E gente, que passeio fenomenal! Foi algo muito gostoso de conhecer, vale super a pena e são vários passeios, tá? Você consegue escolher, o primeiro é só por toda, ali você vai pegar um transporte, vai passar por tudo, e o outro você vai conhecer toda a parte interna, toda a estrutura interna da hidrelétrica, que é muito divertido também, tá bom? E aí, na parte da tarde, iremos pro passeio de catamarã. E assim, gente, no finalzinho da tarde, a gente vai pegar o catamarã, que é um tipo de barco, e lá você também pode jantar vendo o pôr do sol. Cara, foi um dos melhores passeios que nós fizemos aqui e nos surpreendemos bastante, superou totalmente a nossa expectativa. Então, ó, finalizando o dia ali no catamarã, maravilhoso.
Com certeza vocês já estão ouvindo bem mais alto o barulho de água. Isso porque nós estamos chegando na Garganta do Diabo. E, gente, é a maior queda d'água aqui do complexo, né, do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, com mais de 80 metros de queda. E ela é uma das 275 quedas d'água que tem aqui. É impressionante. E falando em queda d'água, nós temos o que você fará no dia 5, que pra nós é parada obrigatória quando você vier pra Foz, que é conhecer o lado argentino das cataratas. O passeio para as cataratas do Iguaçu do lado argentino é uma experiência imersiva na natureza e incrível demais. Cerca de 80% das quedas d'água ficam na Argentina, por isso o dia será longo e inesquecível. Então separe uma roupa confortável e se prepare, porque viver e ver de pertinho uma das 7 maravilhas da natureza emociona. Os ingressos custam a partir de 4.675 pesos argentinos, ou aproximadamente R$ 128,50, e vale muito a pena. E agora, falando em restaurantes, Foz do Iguaçu não decepciona. Começando pelo Quattro Sorelle, um restaurante de culinária italiana que no jantar serve um rodízio delicioso, com um ambiente super agradável e música ao vivo. Sem dúvidas foi um dos restaurantes que mais gostamos da cidade. Na época nós pagamos R$ 99,00 por pessoa no rodízio mais completo, que inclui também vários tipos de sobremesas. O Porto Canoas, nas Cataratas do Iguaçu, que já mencionamos nesse vídeo, é uma experiência gastronômica imperdível e inesquecível, então vale a pena demais. E quando visitar o Marco das Três Fronteiras, você verá que eles têm opções de lanches rápidos como o choripã ou um jantar completo no restaurante Cabeça de Vaca. O jantar no catamarã é mais uma refeição que você pode fazer se escolher fazer o passeio de R$ 240,00 e a comida é à vontade. Uma opção para petiscar e beber alguma coisa é o 277 Craft Beer, uma cervejaria artesanal com pratos bem gostosos e um preço justo. Tudo o que pedimos estava bem gostoso, então indicamos para quem quer aproveitar a noite em Foz. E seguindo a linha do Craft Beer, fomos também no Capitão Bar e curtimos demais o ambiente, principalmente para assistir a jogos de futebol. Pedimos o hambúrguer e nossos amigos pediram uma tábua bem gostosa também. Agora, um lugar que almoçamos e gostamos demais foi o Barracão. Fomos durante a semana e o almoço custou R$ 34,90 à vontade, incluindo sobremesa e umas bebidinhas alcoólicas. Além da comida deliciosa, o ambiente é super descontraído e tem até espaço para jogos e um espaço infantil, então é muito bom para criançada. Esperamos que vocês tenham gostado desse formato de roteiro diferente. Nós quisemos mostrar para vocês tudo que nós fizemos em Foz do Iguaçu e ainda tem várias outras atrações turísticas por aqui, porque é o que a gente fala, né, amor? Foz tá crescendo demais. Exatamente, é impressionante a estrutura que tá ficando Foz, né? Eles estão investindo pesado no turismo, na acessibilidade, fazendo várias novas rodovias, uma nova ponte pro Paraguai. Então, cara, se já era um destino turístico, a tendência é aumentar ainda mais. Exatamente. E agora, deixa o seu like nesse vídeo porque vem a dica final. Onde se hospedar em Foz do Iguaçu? E aí? Nós temos duas opções de hotéis que a gente pode indicar, porque nós já nos hospedamos. E o primeiro deles é o Tarobá Hotel, que é sem dúvidas o melhor custo-benefício de hotel disparado, que a gente já viu assim em vários lugares do mundo, viu, gente? É realmente muito bom a estrutura que eles têm, o café da manhã é sensacional, os quartos muito bom, região central, né? Então você consegue fazer coisas a pé. Consegue visitar bastante restaurante, gastando um pouco ali com Uber, né, com transporte. E a outra opção é para quem quer aproveitar as férias em grande estilo, que é o Recanto Cataratas, que é onde nós estamos nos hospedando dessa vez, que é um resort gigantesco, um complexo, não é, amor? Nossa, complexo dividido ali entre... Assim, é uma baita de uma estrutura dividida em dois complexos, né? Duas alas completamente diferentes, com uma estrutura completa, ambas as alas, né? Exato, tem dois lugares de tomar café da manhã, pra vocês terem uma noção da grandiosidade. 3 restaurantes lá dentro, tipo, é impressionante. Mas, sei lá, tem muita coisa, nós chegamos faz pouco tempo, então tem coisa que a gente vai descobrir junto com vocês. Exato, e a gente vai te mostrar, né? Então se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui de Foz e do Brasil inteiro. Então, ó, passeios nós te mostramos, onde comer nós te mostramos, onde se hospedar. Então nesse roteiro completo você fica super assessorado, mas se você quiser uma coisa mais personalizada ainda, nós fazemos roteiros personalizados, porque nós temos uma agência de viagens. Então se você quiser fechar sua passagem aérea,
sua hospedagem, seu seguro viagem, muito importante. Viagem. Nós vamos te ajudar em tudo para a viagem de vocês ser tão perfeita como a nossa foi e como está sendo também. E Foz é um destino, gente, que vale repetir. Vale. Nós estamos repetindo 2 vezes no mesmo ano e parece que é sempre a primeira vez, então fica a dica demais. E esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vê vocês pelo mundo inteiro. Um beijo e tchau!